Oi, gente, boa tarde. Domingo, quarta semana que a gente tá voltando, né, a se encontrar para fazer as análises. E que bom, porque é um negócio super legal de fazer e eu espero que vocês gostem, né, para quem nunca veio. Então a gente vai falar sobre quatro poesias hoje, né, quatro poemas. A gente vai começar pelo Cristo Cigano, que tem o poema Trevas, que é o sétimo, e Canção de Matar, que é o oitavo. Então a gente vai passar por esses dois. E depois a gente vai pro Nebulosas, que tem 7 de setembro, que não foi uma coincidência. Eu olhei e falei, ah, interessante para fazer hoje, então vamos fazer 7 de setembro. E Sadness também. Que aí o 7 de setembro ele é grande, aí eu queria pegar um poema curto para fazer depois. Então esse daqui é bem curtinho e bem fácil de analisar, então não vou tomar muito do feriado e do domingo de vocês, né? Então vamos começar. Lembrando um pouquinho, né? Recapitulando. A gente está falando do Cristo Cigano, que é um longo poema narrativo. Então, para fazer sentido o que a gente está falando, precisa ser seguido uma certa ordem, né? Então, a gente chegou a conversar sobre a história que se traz, né? A partir disso, a gente falou sobre a conexão da poesia da Sofia com a do João Cabral de Melo Neto, da inspiração que ela teve, e também sobre o assunto, né? Que é comum aos dois, né? Falar sobre isso. Então, a gente está chegando, né, no final, tem poucos poemas a mais além desses daqui. Então, a gente está chegando no final, a gente já passou por muita coisa e é sempre bom revisitar, porque é uma obra curta e ela precisa fazer sentido consigo mesma. Então, a gente precisa entender o que aconteceu antes e ficar voltando para certas coisas e relacionar personagens e palavras e contextos nesses poemas daqui com poemas que já passaram, né, que a gente já analisou. Então, vamos lá. Começando pelo Trevas. Vou dar um zoom aqui, fica mais fácil para mim, que aí eu consigo escrever em cima. Trevas. O que foi antigamente manhã limpa, sereno amor das coisas e da vida, é hoje busca desesperada, busca de um corpo cuja face me é oculta. E aí a gente vai voltar, né? É simples, é só isso. Então aí a gente vai voltar para relacionar esse poema com o que estava acontecendo antes. Então a gente chegou a analisar os outros poemas antes da palavra faca, escultor e a tarde, a busca. Esse daqui relaciona bastante com a busca, que é aquele poema em que a voz meio que é emprestada e aí é algo meio em primeira pessoa que está acontecendo, né? E aqui também está, enfim, relacionado a essa busca. E aí a gente vai tentar entender depois com Canção de Matar sobre essa busca e sobre como que as coisas estão andando, né? Acho que a primeira coisa que é bom da gente perceber aqui nesse poema e que já foi falado anteriormente, né, por mim, é sobre essa mudança que está tendo na ambientação da poesia. A gente estava falando, né, começava com uma manhã limpa e aqui a gente traz de novo essa estética de manhã limpa e fala do amor das coisas e da vida e aí vocês relacionam depois de novo, né, se quiserem trazer de poesias passadas do Cristo Cigano, o porquê que isso é importante. Então, essa relação com a manhã limpa e essa mudança de paradigma, essa mudança nessa estética para algo muito mais sombrio, e, né, diga-se de passagem, o nome do poema já é Trevas. Então, a gente está saindo dessa manhã limpa e a gente adentrou a escuridão, né, de vez, que traz esse ambiente, essa coisa meio obsessiva pela morte, porque a gente estava falando também sobre essa metáfora, grande metáfora que existe da vida ser construída ao longo de um dia. Então, sendo, né, o raiar do dia, essa aurora, o nascimento, e a escuridão à noite ser a morte. Então, a gente está, né, trazendo de novo essa dualidade de vida e morte, e de manhã e noite, e essas coisas estão sendo relacionadas ao longo da poesia, principalmente nessa meiuca, né, desses poemas. E a gente está de novo falando sobre essa busca que está fazendo oposição a essa manhã limpa, né? Então, o que foi antigamente essa manhã limpa, sereno amor das coisas da vida, é hoje busca desesperada. Então, temos esse, né, desespero, o adjetivo, né? Busca de um corpo cuja face me é oculta. Então, aí vamos lembrar, né? A gente tinha passado antes por esse escultor falando sobre essa busca e que ele chega num rio e ele encontra uma pessoa se banhando, alguém ali,
E aí vocês, né, têm que relembrar e têm que ir atrás da origem desse conto, né, e tudo mais. Então a gente tem essa pessoa que ficou encarregada de fazer essa escultura, né, que precisa fazer essa escultura e que precisa de um rosto como base. E aí nessa poesia a gente está procurando, né? Ele está procurando essa busca desesperada pelo corpo cuja face me é oculta, que ele não sabe quem que é, mas que ele precisa, né, dessa inspiração para poder fazer o que ele foi designado a fazer, que é esculpir, né? Então, a gente vai seguir para o Canção de Matar para poder entender um pouco mais dessa busca. E aí depois, no poema 9 a gente tem a aparição, eu acho que é o próximo poema, que é super importante para a gente pensar nesse clímax, assim, da história, nessa achada, nessa busca tendo um fim, finalmente, né? Então, começando, né, voltando, Canção de Matar. Antes disso, vocês têm alguma dúvida para falar ou alguma coisa para adicionar a respeito do poema Trevas? Se não tiver, manda não, porque aí é melhor para eu não ficar esperando que se não tiver eu já posso continuar. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, tá? Ai, nossa, o nariz está escorrendo. Tranquilo? Não. Beleza. Então, tranquilo. Canção de Matar. Aqui já é, não sei, já foi. É uma quebra de expectativa esse título, porque a gente está acostumado a ouvir canção de ninar, né? Então, e ninar também dormir, então outra alusão, né? Outra metáfora para morte seria tipo outra metáfora para vida e morte, né? Seria acordar e dormir, que você entra nesse estado de não não eu, que né, você tá desacordado. Então, né, trazendo isso daqui, isso é uma quebra de expectativa, é um título legal, né? Canção de matar. Então, vamos entender sobre o que está se tratando isso. Do dia nada sei. O teu amor em mim está como o gume de uma faca nua. Ele me atravessa e atravessa os dias. Ele me divide. Tudo que em mim vive traz dentro uma faca. O teu amor em mim, que por dentro me corta. Como uma faca limpa, me libertarei. Como uma, né? Falei como uma faca limpa. Do teu sangue que põe na minha alma nódoas. O teu amor em mim de tudo me separa. No gume de uma faca, o meu viver se corta. Do dia nada sei, e a própria noite azul me fecha sua porta. Do dia nada sei, com uma faca limpa me libertarei. Então vamos em partes, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, o fato de ser canção, ter canção no título, traz a gente entender um pouquinho mais sobre a estrutura desse poema, para entender isso como uma canção, né? A gente tem a repetição de algumas coisas que dá a impressão de refrão, né? Que a gente tem em outras poesias a repetição de algumas coisas, repetição de alguns versos, como se fosse um tipo de refrão, e aqui a gente tem esse do dia nada sei, e com uma faca limpa me libertarei, tem isso, e rima, essas duas coisas rimam, então faz sentido como uma canção, né, para ser, né, falada em voz alta. E beleza, começando. O teu amor em mim está como o gume de uma faca nua. Ele me atravessa e atravessa os dias, ele me divide. Então, não tem absolutamente nada demais na frase, assim, a gente entende essa comparação que está sendo feita, nesse amor em mim, né, com uma faca nua, e a gente tem a presença de novo da faca, que foi a primeira poesia que a gente chegou a falar, que foi a palavra faca, e sobre a metáfora de ser alguém que talvez, né, antes de saber tudo o que estava acontecendo, de ser talvez alguém que precisasse escrever alguma coisa, e a faca seria uma alusão à palavra, né, uma palavra poderosa, e que tem esse poder de cortar. E aí a gente tá diante da faca, né, que é esse elemento que também faz essa alusão a esse momento de do escultor matar e esculpir ao mesmo tempo, né? Então tem esse negócio e a gente está diante, né, desse amor com o gume de uma faca nua, então, né, faca nua, e atravessa os dias, me divide, me atravessa. Então a gente tem esse corte, né? Essa alusão a esse corte de faca, né? Essa atravessar e passar e dividir, né? Essa alusão a esse sentido de cortar, né? Tudo que em mim vive, então a gente tem presença dessas duas coisas, né? Amor e vida, né? Tudo que em mim vive traz dentro uma faca.
o teu amor em mim, que por dentro me corta. Então, de novo, né? A gente tem essa comparação e falando sobre o amor ser algo que agora tá causando dor, né? Mas que tá cortando, né? A gente tem essa referência e que num outro poema a gente falou sobre isso, que essa pessoa não conseguia entender como a morte estava presente nas coisas, porque as manhãs eram limpas e que o dia estava perfeito, e que ele não conseguia entender como que ele poderia amar a morte um dia, e que esse amor, né, agora é que tá causando tudo isso, né, que tá acontecendo. Com uma faca limpa me libertarei do teu sangue que põe na minha alma nódoas. E nódoas seriam manchas, e a gente tem essa alusão à morte também, né? Essa coisa do sangue e trazer, né, isso como um eufemismo, né, para falar sobre morte no poema. Então a gente está chegando nessa ambientação dessa obsessão pela morte e que isso precisa acontecer para que ele consiga fazer o que ele precisa fazer, né, que é esculpir o rosto. E ele tá, né, nessa coisa, ele tá sentindo coisas. O teu amor em mim, de tudo me separa, no gume de uma faca, o meu viver se corta. Então a gente já tem, né? Esse amor cortante e que a vida também está se cortando. Então muitas coisas estão acontecendo nesse sentido. Então a gente sente que a poesia ela está crescendo, está chegando numa ambientação em que algo está prestes a acontecer. Então é por isso que o próximo poema vai ser muito importante para a gente refletir sobre essa aparição e sobre esse fim da busca. E aí, aqui no final, a gente fala de novo, né? Do dia nada sei, e a própria noite azul, e noite azul é uma coisa que o azul, né, já apareceu antes, mas eu acho que estava falando sobre a tarde, eu não tenho certeza. Mas o azul já apareceu antes. Me fecha a sua porta. E porta também foi algo que tinha aparecido antes. Eu não sei se foi no segundo poema, não sei se foi no Escultor e a Tarde, que falava sobre uma porta que se abria sozinha e que era o destino que estava esperando, né? Fazendo essa alusão a uma coisa que você não controla, né? Uma porta que se abre sozinha, que você não tem controle sobre isso e que o destino está lá te esperando. Então, me fecha a sua porta, né? Então, essa coisa de finalidade, né? Do dia nada sei, com uma faca limpa me libertarei. Então, a gente tem agora a resolução de que o amor e a vida eles estão sendo cortados e que essa libertação só vai chegar, né, com essa faca limpa que vai traduzir essa libertação e vai conseguir concretizar o que vai acontecer, né? Então, a gente tem essa relação com elementos assim bons de outros poemas, né, do amor e da vida e que não conseguem enxergar a morte nessas coisas que são tão belas. E a gente tem a presença da faca de novo e a presença do sangue. Então a gente está se ambientando numa coisa meio trevosa mesmo, que faz sentido com o título do poema anterior. Então a gente está chegando num clímax que talvez essa morte aconteça logo e que essa finalidade, essa busca, já se acabe em si mesma para que consiga passar, né, para a parte de esculpir. Então, tá sendo interessante, né? Aí tem a presença, né, dessa porta que tá falando sobre o destino em outro poema. Raiz Escudeiro. Acho que esse azul pode simbolizar a paz mesmo. Sim, a gente tinha discutido sobre isso, né? Essa presença que não só para Narcisa Malha e nem só para o romantismo, mas que o azul, quando atribuído, né, à tarde ou ao dia, né, manhã azul, tarde azul, sabe? Como esse dia tranquilo, assim, sereno. E aqui também, né? Então, é importante a gente trazer esses elementos para a narrativa, né? Porque tem muito simbolismo no que ela escreve. Então, a própria faca, como a palavra faca, tem muito simbolismo nisso, e outros elementos também. E é basicamente isso sobre o Cristo Cigano. A gente está chegando num ponto assim crucial da história que vai ser a mudança, né, das coisas. Então a gente já está tendo a ambientação da busca, a gente conseguiu entender esses elementos e agora eles estão se misturando e a gente tem a volta de alguns elementos, né, como a porta, por exemplo.
e da faca, a própria faca, que foi dito anteriormente, e a gente está chegando nesse clímax da história para entender quais são os próximos passos da narrativa, né? Gabi, será que tem a ver com o byronismo, essa busca de se libertar desse mal vivido e para isso ver futuro na libertação através da faca que o feriu? Então, eu acho que a gente está. Aqui, a gente tem dois personagens distintos. A gente tem o escultor e a pessoa que vai ser morta. Então, eu acho que nesse caso, essa libertação vai ser de uma coisa que foi imposta para essa pessoa para matar outrem e aí servir como base para ser né, seu molde desse rosto. Então, traz essa ambientação de morte e que a resolução vai ser a morte, mas não vai ser a morte da própria pessoa. A minha interpretação é que é a morte de outra pessoa e que, né, pensando no contexto, né, no conto, a gente está pensando em um cara que vê uma pessoa morrendo e aí tem essa inspiração para fazer uma escultura. E aí se tem essa escultura do Cristo é o cachorro, né? Que aí tem essa foto e que tem essa escultura até hoje, no lugar que eles se encontraram, né? A Sofia e o João Cabral de Melo Neto. E existe isso, então eu acho que não necessariamente é uma morte sua que você tem esse tipo de resolução, né? E a gente vai falar muito sobre o baironismo no poema da Narcisa Amália, né? Que tem relação com o romantismo. Mas eu não sei se necessariamente, eu não sei se deu para entender, né? Eu acho que tem a ver com a resolução vai ser mais a morte de outra pessoa, para que essa pessoa, né, esse escultor, consiga ter resolução na sua tarefa, né? Aquilo que ele foi designado a fazer. Não sei se deu para entender, mas eu acho que é um pouco diferente. Vamos seguir para o Sadness. Então, falando, né, do porquê que eu escolho, qual está sendo a minha escolha dessas poesias. Eu tô querendo alternar e que vocês tenham contato com as poesias tanto da segunda quanto da terceira parte. Lembrando, né, o livro Nebulosas, né, então já paramos o Cristo Cigano. Nebulosas é dividido em três partes do livro, que tem o mesmo nome, né, a primeira parte, que é o primeiro poema, Nebulosas, que só tem ele, segunda parte e a terceira parte. Nas outras vezes, a gente chegou a comentar sobre como é importante a gente achar os elementos das três gerações românticas nas poesias da Narcisa Amália. E não necessariamente a segunda fase vai ser só segunda geração e a terceira fase só, a terceira parte só terceira geração. Tem mistura e tem poesia que tem mais de uma coisa e que a gente vai achar nessas correlações na poesia dela e nas poesias de hoje também. Mas é sempre bom lembrar, né? Então, 7 de setembro é da segunda parte do livro e o Sadness é da terceira. Então, vamos começar. A gente tem esse epílogozinho aqui. Alguns poemas eles têm dedicatória, alguns têm, né, epílogo e dedicatória, epígrafe, desculpa. E aí a gente tem a presença desse daqui, que tá com o título em inglês e uma epígrafe também em inglês. Então, vamos lá. Still visit thus my nights, for you reserved, and mount my soaring soul to thoughts like yours. Que significa, eu deixei aqui embaixo para a gente, né, ter como base. Assim, visitai ainda minhas noites, para vós reservadas, e elevai minha alma a pensamentos como os vossos. Ok, então vamos entender o que significa sadness, né? Porque além do literal, né, tristeza, vamos entender por que que ela tá falando sobre isso nessa poesia. Opa, vamos lá. Ah, para! Nossa, o que tá acontecendo? Vamos lá. Meu anjo inspirador não tem faces as tintas coralíneas da manhã. Não tem nas faces as tintas coralíneas da manhã. Nem, nem tem nos lábios as canções vivaces da cabocla pagã. Não lhe pesa na fronte deslumbrante coroa de esplendor e maravilhas, nem rouba ao nevoeiro flutuante as nítidas mantilhas. Meu anjo inspirador é frio e triste, como o céu que enrubesce o céu polar. Trai-lhe o semblante pálido,
do Antiste o acerbo meditar. Traz na cabeça estema de saudades, tem no lânguido olhar a morbideza, veste a clame de eril das tempestades e chama-se tristeza. Então, a gente, só para uma leitura básica, assim, direta, mesmo que a gente não entenda muitas dessas palavras, e que às vezes vai acontecer muito com o poema Nebulosas, que são palavras que a gente não entende direito, porque é um português muito mais antigo do que o nosso, a gente consegue entender que ela tá falando que, tá negando coisas, falando que sobre a inspiração para a poesia dela, sobre o que que ela usa de inspiração para poder escrever. Então, ela começa falando sobre. Ah, meu anjo inspirador não tem nas faces as tintas coralíneas da manhã e tem, tá lá negando coisas. E aí, aqui, ela nega. Ah! Nossa, gente, quando o meu iPad tá carregando, dá interferência na caneta e ela fica uma bosta, né? Então, eu vou tentar fazer só aqui. Que merda. Vou tirar do carregador se isso não funciona. Ah, essa foi melhor. Então, a gente tem nessas duas primeiras estrofes a negação de coisas que a inspiração não é, né? Então tem elementos mais felizes e coisas, né, mais leves, legais. Então eu tenho essa presença dessas coisas, essa negação, e nas duas últimas ela tá afirmando. 10 minutos, beleza. E nessas duas últimas ela tá afirmando o que que é essa inspiração. Então a gente já tem essa antítese entre as duas primeiras estrofes e as duas últimas. Então a gente já tá falando sobre um não e sobre um sim depois. Tudo bem? Dá pra acompanhar isso? Acho que sim. Então vamos aos poucos. É, Ah, só porque minha irmã me mandou mensagem. Então vamos lá. Primeira parte. Meu anjo inspirador não tem nas faces as tintas coralíneas da manhã, nem tem nos lábios as canções vivaces da cabocla pagã. Então, então vamos lá. Não tem nas faces as tintas coralíneas, e coralíneas a gente pensa no coral, então nessa cor, né? Clarinha e bonitinha de manhã, assim. Então, coralinas, a gente tem essa presença. Nem nos lábios as canções vivaces, então, canções vivaces seria uma coisa vivaz, né, cheia de vida. Então, essas canções animadas, vivaces da cabocla pagã. Então, a gente está falando sobre uma coisa que não tem essas cores vivas e legais da manhã, né, essas coisas que dão esse tom de manhã bonito, e que não tem essa vivacidade para cantar, né, num geral. Então a gente não tem essa presença nas inspirações dela. Não lhe pesa na fronte deslumbrante coroa de esplendor e maravilhas, nem rouba ao nevoeiro flutuante as nítidas mantilhas. E mantilhas é um véu feminino antigo, uma coisa que você usava aqui assim. Então, a gente não tem. Então, olha os adjetivos, olha os termos que ela usa para falar e para negar essa inspiração. Deslumbrante, esplendor, maravilhas. Então, ela está negando tudo isso. Então, não existe esse deslumbro, coroa de esplendor e maravilhas, nevoeiro flutuantes, nítidos mantilhas. Então, não existe isso na inspiração dela. Não existe esses elementos felizes e que dão cor e que dão vida para as coisas. Não existe isso. Aí ela vem. Meu anjo inspirador é frio e triste. Então, algumas coisas que podem ser faladas, por exemplo, imagina que isso daqui está caindo na sua frente, numa segunda fase, ou até numa primeira fase, mas pensa numa segunda fase principalmente, que você vai ter que formular a sua resposta. Quais são os elementos que aparecem, né, que corroboram essa inspiração, né? E quais são os elementos que negam essa inspiração? O que que eles têm em comum, né? O que que eles têm de diferente? Então a gente está falando que os elementos de inspiração, eles são elementos, no geral, tristes. Por isso que a inspiração dela, né, no final, é a tristeza. Esse anjo inspirador é a tristeza. Então a gente tem esses elementos de frio, triste, pálido, polar, morbideza, que vai ser para depois. E aí antes a gente tem deslumbre, esplendor, maravilhas, coralíneas, vivaces. Então,
né? Voltando. A gente tem essa diferença, né? Como o sol que enrubesce o céu polar. Então a gente tem a presença do sol, que muitas vezes é usado, né, o calor como algo bom, né, e que o frio, né, que a gente tem, né, a presença até do frio aqui como algo negativo. Mas a gente tem esse sol num céu polar. Então é algo que não é suficiente para tirar esse frio. Então é um sol que ele tá ali, mas ele não tá causando muito efeito. Ele tá ali, só que continua sendo um céu polar. Então o frio é intrínseco a isso. Trai-lhe o semblante pálido do Antiste, o acerbo meditar. E aqui, vamos voltar, né? Antiste, pontífice grande sacerdote, chefe do templo, então Antiste. Então a gente tem essa figura de autoridade, né? E tem o acerbo, que o acerbo causa angústia, difícil de suportar, terrível. Então trai-lhe o semblante pálido do Antiste, o acerbo meditar. Então a gente tem essas presenças, né? E acerbo também ácido, azedo. Então, beleza. Então vamos focar aqui. A gente tem essa caracterização desse anjo inspirador, frio e triste, como o sol que enrubesce o céu polar. Então a gente tem a presença de uma comparação aqui. E é bom vocês estarem de olho em figuras de linguagem no geral. Trai-lhe o semblante pálido do antiche, o acerbo meditar. Então, o acerbo meditar, a gente tem angústia. Esse acerbo meditar seria tipo uma caracterização essa meditação que causa angústia, que é difícil de, né, terrível. Então, é um meditar que não tem essa característica boa, assim como o sol aqui também não tem a característica de aquecer. Ele só tá ali porque ele tá ali, mas continua sendo um céu polar. Traz na cabeça estema, e estema é coroa também, né? Pode-se dizer assim, como algo, né, que você coloca aqui de saudades. Tem no lânguido olhar a morbideza, e lânguido seria abatido, então olhar abatido. Nesse olhar abatido você tem morbidez. Veste a clâmide, e clâmide é um manto, né, que você prende aqui, que fica sobre os ombros. A clâmide eril, que seria isso mesmo, das tempestades, e chama-se tristeza. Então, né, concluindo, o que que é isso? A gente tem elementos que são presentes na narrativa, né, na poesia dela, as saudades. Inclusive, a gente analisou um poema que chama Saudades, se eu não me engano. Morbideza, e aí que vai entrar a parte do o byronismo e tudo mais. Ela fala sobre isso e, né, tem esses elementos da morte como algo de libertação. E semana passada não, né? Na vez passada que a gente se encontrou, uma das poesias era assim, eu não lembro qual que era o nome da poesia, mas ela tinha essa característica da morte ser uma solução. E tempestade é algo que vai estar sempre presente na poesia dela também, até porque é um elemento da natureza, e a gente tem que lembrar que no romantismo existia muito disso, de exaltação de elementos naturais, principalmente relacionados ao Brasil, porque a gente tem e a gente vai discutir, né, no 7 de setembro, sobre essa necessidade de criação de uma identidade brasileira, né, nacional, e que a gente traz muito dessa exaltação na primeira geração, né, de elementos naturais e da infância, sobre algo que é mais do que ele realmente é, né? Então a gente tem essa exacerbação desses elementos. E tempestades é uma coisa que vai estar presente e que na poesia dela é muito comum por ser um elemento da natureza. E chama-se tristeza. Então aqui dá até o próprio nome, né? O que que é esse anjo inspirador. Então a gente tem nessas duas coisas, acho que é uma coisa que é legal de falar também. E a gente vai relacionar esse poema com o anterior, e até foi bom deles terem sido colocados juntos, porque numa visão geral, né, dessa poesia, ela é construída, né, como um verso, tendo como uma estrofe, né, com as estrofes tendo três versos, decassílabos, e aí vocês podem fazer a expansão vocês mesmos, né? Então aqui tem três, 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 e esses são decassílabos, aí dá pra, né, pegar assim. As tintas coralíneas da manhã, 10. E tem, ao final, né, a última estrofe, ela tem 6 sílabas poéticas.
Então, da cabocla pagã, 6 sílabas poéticas. E vai ser assim feito esse poema inteiro. Então, a gente tem essa presença, né, da métrica, tem as rimas também, que aqui, né, vocês podem ver faces, vivaces, manhã, pagã, ante, ilhas, ilhas. Então, a gente tem a presença da rima e isso vai ser muito importante também para vocês compararem até com o Cristo Cigano, por exemplo, que não tem isso tão presente, porque a gente está falando sobre o modernismo português versus o romantismo brasileiro, que a gente está falando aqui. Eu acho que era basicamente isso que eu queria falar. Então, é legal da gente pensar sobre, né, estamos começando agora. É legal da gente pensar sobre como é importante ter ela falando sobre como que funciona a inspiração para a poesia dela e que é muito legal dela falar isso pra gente, que a inspiração para ela é a tristeza e que a gente precisa relacionar, além disso tudo, né, que a gente falou, a gente precisa relacionar sobre como que a gente sempre analisou, né, e estudou poesia na escola, pensando principalmente sobre autores homens. Então a gente tem essa visão de sofrimento muito presente, de tristeza muito presente da perspectiva masculina. E para esse ano vai ser muito importante a gente pensar em como que o sofrimento e a tristeza pela visão feminina é importante e como que isso é diferente, né? Então, e como que isso pode ser igual e quais são as diferenças que a gente tem. Então, como esse ano a gente tem só a presença de mulheres, né, na lista de obras da FUVEST, vai ser legal da gente pensar e extrapolar um pouco e trazer essas discussões, porque seria muito triste eles não perguntarem absolutamente nada relacionado ao papel de gênero e como que. Porque tem um viés, tem um motivo deles só terem escolhido autoras mulheres, né? Até porque essa lista já existia e ela foi mudada. Não era originalmente só mulheres que iam cair no vestibular de 26. Então, é legal da gente ter essa perspectiva, né, do sofrimento pelo olhar feminino e sobre as críticas que ela vai fazer. Inclusive, vai ser bom para a gente pensar nas críticas no poema que a gente vai analisar agora, do 7 de setembro, e trazer um pouco, né, do porquê que a Narcisa era uma mulher que teve acesso à educação, os pais dela, né, tinham formação, né, não necessariamente acadêmica, mas eles tinham acesso à educação e até por isso que ela também teve e ela foi, né, foi fruto disso. E na própria poesia dela, a gente vê como a infância dela teve essa coisa legal, assim, ela tem essa saudade da infância, que teve essas presenças importantes para ela ser a mulher que ela foi, e mesmo assim ela foi silenciada e esquecida. Então, ela foi uma pessoa que teve as suas poesias tiradas dela. Então, né, falaram que as poesias que ela escrevia não eram dela. Então, é importante da gente pensar nisso e que vai ser importante, sim. Eu espero que eles façam vocês refletirem na prova sobre isso, né? E aí a gente está refletindo aqui de antemão, já para poder se preparar sobre uma possível questão, assim, ou viés, né, de pergunta para vocês. Vamos para o último poema do dia. Ele é longo, então a gente vai ir aos poucos para poder entender o que está acontecendo. Mas é um poema interessante e que traz essa crítica e a gente vai entender e trazer esses elementos agora. Então vamos lá. 7 de setembro. Epígrafe aqui tem duas vezes, duas epígrafes aqui presentes, e a gente vai, né, comparar e falar sobre elas. Ergueu-se a mão de Deus sobre o Ipiranga quando o esteio aluiu ao despotismo. Beleza? Então a gente tem, né, a referência divina, a referência ao Ipiranga e despotismo, né? Então, importante. Para a gente entender qual vai ser a reflexão dela sobre o 7 de setembro, né? Porque isso tudo que ela que escolhe colocar isso daqui aqui. Então tem um motivo, tem uma motivação para ela poder colocar. E aí tem essa daqui em francês que eu nem vou me sujeitar a ler em francês, a gente já vai direto aqui na parte traduzida. Em vão a violência injusta, ao povo que o louva imporia o silêncio. Seu nome não morrerá jamais. O dia declara ao dia seguinte sua glória e seu poder.
Então vamos lá, elementos que são importantes. Violência injusta, então a gente tem a caracterização da violência como injusta, e o ao povo, né, essa violência ao povo que o louva, e esse o, né, vai ser louva o quê, né, a gente, né, o louva, imporia o silêncio. Então, silenciamento e violência para esse povo, né? Seu nome não morrerá jamais. O dia declara o dia, né? Beleza, glória e seu poder. Então vamos começar a leitura para a gente entender isso. E de novo, né, eu já vou antecipar, porque a última coisa que a gente refletiu da última poesia foi a parte estrutural e das rimas. Então aqui a gente tem a mesma dinâmica. O que vai mudar é que numa mesma estrofe a gente vai ter duas daquela separação. Então a gente tinha três versos decassílabos e um com seis. E aqui a gente vai ter dois versos decassílabos, um com seis, dois versos decassílabos e um com seis. E isso vai ser durante a poesia inteira. A gente vai ter essa estrutura. Dois decassílabos e um com seis, dois decassílabos e um com seis ao longo da poesia inteira. E aí pode ser interessante, talvez, deles perguntarem qual que é a semelhança entre as duas poesias, e essa seria uma coisa fácil de dizer, assim, estruturalmente, ela segue um padrão, né, de colocar, de alternar, né, versos decassílabos com versos com seis sílabas poéticas. Então, vamos lá. Salve, dia feliz, data sublime, que despertas o sacro amor da pátria em nossos corações. Salve, aurora redentora que eternizas a era em que o Brasil entrara ovante no Fórum das Nações. E aí a gente vai analisar esse daqui verso, estrofe por estrofe, porque é mais fácil. Então a gente tem aqui, e que a gente vai entender depois, que a última estrofe é igual a essa. Então dá essa sensação de que isso tem essa espécie de refrão que eu falei também comparando, né, com o Cristo Cigano, essa espécie de refrão que é algo que é para ser declamado. Então isso dito em voz alta traz uma certa sonoridade, um negócio que quando você diz, você consegue, sabe quando você tá, né, imagina, se você quer que as pessoas estejam do seu lado quando você vai falar alguma coisa, você tem que falar alguma coisa forte para que as pessoas se identifiquem e que grude na cabeça delas o que tá falando. E isso daqui é uma coisa forte, né? É uma coisa que simboliza qual vai ser o assunto, né, dessa poesia. Então, a gente tem esse dia feliz, data sublime. Então, a gente tem a caracterização dessa data como sublime e feliz. A própria presença do salve é super importante para trazer essa sonoridade para a fala. Esse salve é importante. Tipo, vamos pensar sobre o hino. Hino do Corinthians, por exemplo, começa com salve. E vários outros hinos, até de países, seja de outros times de futebol, tem a presença de elementos que é importante, né, para a elocução. Então, isso é uma coisa que é legal de se pensar, né? Que aí seria uma espécie de coisa para ser declamada, né? Ou cantada até. Então a gente tem o salve, que despertas o sacro amor da pátria. Então a gente tem a presença, né, que vai ser para sempre na poesia dela. A gente sempre vai ter a presença da pátria e dessa pátria mãe e desse lugar de origem, dessa terra que traz, né, consigo coisas importantes emocionalmente em nossos corações. Então tá falando emocionalmente que é em nossos corações. Então a gente tem esse carinho. É, a aurora redentora, e a gente tem, né, redentor, a gente lembra do Cristo Redentor, né, aquele que liberta, então a gente tem essa presença de uma referência fácil pra gente, e a gente tem essa coisa de aurora redentora que liberta, então vai ser um novo começo, é uma nova coisa que está começando. A partir desse dia, vira um marco zero para o Brasil. Então, o que era antes não era Brasil, e agora a gente passa a ter o Brasil, né? E que tem até embaixo a era em que o Brasil entra ovante, triunfante, que significa, né? Triunfante no Fórum das Nações. Ele deixa de ser uma colônia para ser uma nação independente. Então, a gente entra aqui agora, né, no período numa monarquia, né? Que a gente continua, né, com a presença de uma figura portuguesa, mas aqui, quando a gente chega no romantismo, a gente ainda tem essa figura e ainda tem
muitas coisas foram mantidas da estrutura anterior e que vai ter na reflexão dessa poesia sobre como assim a gente está falando sobre liberdade e a escravidão ainda continua. A gente tem essa reflexão feita aqui nesse poema e por muitos outros autores, né, ao longo da história. Então, a gente tem aqui sobre essa entrada, né, do Brasil no Fórum das Nações. Então, a gente tem essa liberdade, mas até que ponto essa liberdade foi liberdade mesmo? Então, vamos continuar. Aquém do oceano, entre choreias místicas, com a imensa coma abandonada aos ventos, descansava a dormir o filho altivo das cabralhas cismas, calmo como a sibila que tateia mistérios de porvir. Vamos aos poucos. Então, aquém do oceano, então do lado de cada oceano, entre chórias místicas, então vamos pensar, né, sobre a presença do místico de novo aqui, e que na poesia dela isso vai ser muito importante, né, seja para falar do divino, do místico, do pagão, tem muita coisa presente. Com a imensa coma abandonada aos ventos, descansava a dormir o filho altivo, o filho ilustre das Cabralhas. Então a gente tem o Cabral, né? Então vamos lembrar Pedro Álvares de Cabral, qual que é a importância dele, né, para o cenário português brasileiro, né? Cismas desse sonho, calmo como a sibila que tateia mistério de porvir. Então vamos interpretar como tu num geral. A gente está falando do lado de cá do oceano que a gente tem para eles, né? Vamos pensar numa visão portuguesa da coisa. A gente tem esse místico de não saber o que tem para além do bojador, e a gente tem o bojador, né, presente na poesia do Fernando Pessoa. E a gente tem, né, esse lugar que a gente tem monstros no mar e não sabe o que tem para além. A gente tem as grandes navegações para poder, né, dar orgulho para a nação e que tem essa descoberta. Então aqui estava além aqui ainda do oceano, então do lado de cá, imensa como abandonada aos ventos, então sem ninguém. Aí essa é uma crítica, porque tinha gente aqui. Descansava a dormir. Então a gente pensa, né, na visão portuguesa disso, que não tinha ninguém aqui porque os nativos para eles era a mesma coisa que absolutamente nada, porque para eles um povo que não tinha cultura, que não tinha alma, que não tinha língua, uma língua, né, que para eles era normal, assim, né, que eles não conseguiam entender. E aí eles não tinham Deus, eles não tinham civilidade, então não eram pessoas. E aí depois a gente tem a justificativa, a gente tem a entrada da escravidão, né, tanto indígena quanto, né, a dos africanos. E aí, quando você começa a pensar, né, do lado religioso, que eles começam a refletir sobre negar a escravização dos nativos, a gente pensa, ah, não, mas os nativos, eles têm alma sim, e se eles se converterem, você consegue salvar. Mas os negros, os africanos, não. Eles já não têm alma. E é por isso que eles são objetos e a gente tem que usar da escravidão, porque eles não têm salvação. Então, essa era a justificativa que se dava para poder autorizar e trazer a escravidão como algo positivo, né? E negar a escravização indígena. Então, a gente tem aqui, né? Essa terra que descansava, abandonada aos ventos, o filho altivo, ilustre, né? Esse sonho de Cabral, né? Que foi chegar aqui, né? E achar toda aquela coisa, calmo como a sibila que tateia mistérios do porvir. Então, o porvir, os mistérios, né? Do que tem adiante, né? Então, o que será que tem adiante, né? O que será o desenvolvimento de tudo que vai acontecer aqui no Brasil? E os ósculos, aqui, ósculos são beijos, ardentes do pampeiro, que é uma rajada de ar frio que existe aqui, do gigante adormido, os laços membros e laços relaxados, enchiam de vigor, e os délios raios da saudosa lua, a soberba cabeça lhe adornavam destemas de fulgor. Voltando. Então a gente tem o Délios, que é pertencente a Delos, e aí vocês vão ter que lembrar, né, daquela parte de Roma antiga, em Grécia antiga, toda essa coisa, então a gente tem essa referência. Então a gente tem aqui, né? E os ósculos ardentes do pampeiro, então a gente tem essa rajada de vento, né, esse beijo, esse vento batendo na costa brasileira, do gigante adormido, os laços membros. Então é um gigante que está, né, beijando, que está, né,
fazendo tudo isso, enchiam de vigor. Então, e os délios raios da saudosa lua, e délios, a gente tem essa referência, a soberba cabeça lhe adornavam coroas, estema é coroa, a gente falou sobre estema no outro poema, de fulgor, brilho. Então a gente tem essa coisa legal, né? Essa lua batendo e esse brilho, soberba cabeça. Então pensa, né, sobre um frio batendo na costa brasileira, é uma descrição. E aqui muita coisa vai ser descritiva, né, na poesia dela. Esse vento batendo na costa brasileira e que em cima, nessa coroa, a lua brilhando em cima da terra. Basicamente isso que ela está falando. Então a gente tem essa descrição, né? Essas três primeiras estrofes. A primeira sendo uma elocução, uma espécie de hino, né? Uma coisa para ser falada em voz alta. E aí a gente tem na segunda parte o início da história, sobre a localização, né, do Brasil e sobre a relação que vai ter. E a terceira, uma descrição do que está acontecendo. Por que que isso é importante da gente relacionar essas três coisas, né? Qual que foi a história até agora? Porque na quarta estrofe ela vai falar: um dia, ai, despertou, vendo cortado pela infame cadeia dos cativos. Deixa aqui. O nobre pulso seu, estremecer em ânsias, lava ardente, rugira incendiada pelas fibras do novo Prometeu. Então, um dia, né, a gente tem essa quebra na estrutura, né? A gente estava falando, caracterizando, né, o lugar, estava descrevendo, e aí um dia despertou, vendo cortado pela infame cadeia dos cativos. Então, ó, presença aqui, ela já está metendo a escravidão no meio, né, da coisa. Então, pensando nos cativos. Então, ela já está falando sobre isso. Despertou vendo cortado pela infame cadeia dos cativos do nobre pulso seu. Então, essa cadeia dos cativos infame cortou, né, esse nobre pulso seu, né, desse lugar. Então a gente tem a presença dessa coisa acontecendo e que está cortando esse nobre pulso. Então a gente pensa, né, sobre as algemas que estavam cortando o pulso literalmente dessas pessoas, né? Então elas estavam sendo acorrentadas, então ela traz essa metáfora para falar sobre como que a escravidão como um todo estava cortando esses pulsos dessa nação, né? Estremecera em ânsias, lava ardente, rugir incendiada pelas fibras do novo Prometeu. Então a gente tem a referência à escravidão e também a esse mito, né, de Prometeu, que a gente fala, né, sobre a coragem, o sacrifício, né, que ele roubou o negócio lá, e também tem a presença do castigo eterno. Então tem essas duas coisas relacionadas, né, a Prometeu, essa coragem, esse sacrifício, que é importante para você construir uma nação, só que ele foi castigado eternamente pelo que ele fez, né? E aí a gente pode refletir sobre como muitas pessoas justificavam de novo, né, a escravidão, né, de africanos por, por eles próprios, né, porque eles mereciam receber isso porque eles não tinham Deus, eles não tinham civilidade, eles eram pessoas, não eram pessoas, né, eram objetos. Eles não eram dignos de ter aquilo que um cristão, um branco, um europeu era digno. Então a gente tem essa ambientação, né? Essa referência a essas pessoas que justificavam a escravidão por elas mesmas, que esse castigo eterno era justificativa também disso, né? Aí continuando. E os mundos agitaram-se nos eixos, e o mar convulso arremessou-se aos ares, cristais em turbilhões. Então a gente está tendo essa conturbação, né? A gente tem a presença dos mundos se agitando e o mar convulso, né? Então a gente tem esse turbilhonamento, que também é citado, né? A gente tem essa coisa mexendo, e a humanidade inteira ouviu tremendo o brado heróico que rasgara o peito do gênio das solidões. Então, o gênio é o espírito que regia o destino das solidões, né? Então, imagina que tudo o que aconteceu, e agora a gente está tendo uma coisa que está sendo aqui descansava e que estava de boa, e que aqui tinha presença, né, de brilho e esse vento, e aqui as coisas estão turbilhadas, então a gente já tá tendo esse véu de mudança, coisas estão acontecendo. E aí a gente vai entender.
quais que são esse turbilhonamento? O que está acontecendo na história que está causando esse turbilhonamento ao longo, né, do mundo inteiro? Após insano esforço, ergueu-se ingente, ó, peraí, e ingente é muito forte, calcando aos pés a algema espedaçada da luta no exterior. E o Amazonas foi dizer aos mares, e os Andes se elevaram murmurando: Ei-nos livres, Senhor. Então vamos lá. Depois de muito esforço, absurdo, então a gente tem esse turbilhonamento, né? Depois de tudo isso que aconteceu, esse gigante, né? Essa coisa muito forte foi erguida, calcando, esmagando com os pés a algema espedaçada. Então, de novo, a gente tem aqui, né, falando que a gente falou da algema aqui em cima, né, sobre os cativos que eles eram obrigados, né, a estar assim, e aí que a gente tem essa metáfora para tanto para a escravidão, tanto para como a nação estava acorrentada. E aqui a gente tem essa nação que conseguiu se erguer pisando nessas algemas, então, né, mandando um dedo do meio para Portugal, depois dessa luta, e a personificação aqui de referências, né, nacionais e da natureza. Então, o Amazonas, né, o rio Amazonas, foi dizer aos mares, e os Andes, né, pensando na cordilheira, se elevaram murmurando: Ei-nos livre, Senhor. Então, a gente tem essa personificação, essa coisa, né, tanto da nação quanto desses elementos da natureza, para falar sobre a liberdade. Então, a gente, né, tá falando sobre a independência, e ao invés de falar sobre a luta da independência e exatamente sobre o grito da independência, dado esse protagonismo a Dom Pedro, por exemplo, ele está dando esse protagonismo aqui para a natureza e para essa nação como um todo. Não está falando sobre o 7 de setembro diretamente, ela está contextualizando essa liberdade para algo muito maior. Então, né, continuando. Tu foste meiga estrela que fulguras, apontando o caminho ao pegureiro exposto ao vendaval. Rosa orvalhada de divinas lágrimas que o colo purpurino reclinastes no sólio de Cabral. Então vamos lá. Pegureiro, tá falando que é pastor, ali embaixo. E o sólio vai ser trono. Então acho que, de novo, né? A gente tem uma estrofe para caracterizar, para descrever o que está acontecendo. Não tem absolutamente nada demais que está sendo falado aqui. Então, tu foste meiga estrela que fulguras, e fulgurar a gente está falando de brilhar, né? Uma estrela que brilha, apontando o caminho ao pastor, né? Então, o pastor é aquela pessoa que está liderando, então está apontando o caminho, exposto ao vendaval. Mais figuras da natureza. E aí tá falando vendaval, né? Que eu falei que ela fala de tempestade, ela traz todos esses elementos para a poesia dela. Então tá falando sobre a liberdade, né, como uma estrela que está guiando, né, nesse vendaval, nessas coisas que estão acontecendo, nessa coisa, um turbilhão de coisas, tem um pastor, tem uma estrela que está guiando, né, essa liberdade está guiando. Rosa orvalhada, a gente fala sobre lágrimas, né, sobre essa coisa molhada, e aqui ela fala, né, de divinas lágrimas, que o colo purpurino, e aí a gente tem o brilho, né, de novo, reclinaste no sólio de Cabral. Então, de novo, né, a gente está falando sobre essa liberdade, né, que caiu sobre esse trono, né, que como se ele tivesse caído, né? Então, assim, esse rosa do velhado de divinas lágrimas, que o colo purpurino reclinaste, então reclina no sólio de Cabral. Então, a gente tem essa liberdade se reclinando sobre esse trono que foi criado, né, falando sobre essa metáfora para Portugal, né, num geral, e que foi deixada de lado e que agora a gente é Brasil, tentando fugir dessa dominação, né, e dessa referência portuguesa e tá tentando trazer elementos que sejam próprios do Brasil, né? Liberdade gentil, visão dos anjos, clícia mimosa balouçada à sombra, meu Deus, pelo bafo de Deus. Tu foste, como sempre, a luz da aliança, que a santa chama n'alma aviventaste, roubando-a aos escarcéus. Então vamos lá. Liberdade gentil, beleza. Visão dos anjos, beleza. Então, de novo, referências, né? Falando sobre
ao místico, né, à religiosidade, sobre a presença, né, disso. Liberdade gentil, então, como que é, a vi- existe uma mão de Deus nisso, né? Então é sempre importante pensar, né, sobre essa referência que todo mundo usa, né, de como que isso, que Deus sempre tem a mão em cima disso, né? Clícia é uma glória, louvor. Clícia é a mimosa balouçada, que é movida à sombra pelo bafo de Deus. Então Deus estava, né, assoprando isso, né? Então, tipo, Deus que mandou isso acontecer, né? Essa liberdade foi mandada, né? Foi orquestrada pelo divino. Tu foste, como sempre, a luz da aliança que a santa chama na alma aviventaste. Então, ela sempre foi, essa liberdade sempre foi. A luz da aliança, né? Aliança, tudo, essa união, né? Que a santa chama na alva aviventaste, roubando as aulas carcéus, uma grande onda, né? Aulas carcéus, uma coisa engrandecida, né? Então, ela sempre foi essa luz e essa liberdade, né? Sempre foi importante para viventar tudo o que estava acontecendo e sobre como que a liberdade consegue unir muitas pessoas diferentes para uma única coisa, né? E um viés comum, né? Uma coisa porque todo mundo quer pessoas muito diferentes querendo a mesma coisa. Mas, e aí de novo, né? De novo, a gente tem uma quebra do que está acontecendo. Igual aqui, a gente tinha esse um dia, a gente tem aqui essas coisas acontecendo, mas não se cinge e a ter, né, não se atém à escravidão à algema. A terra que sagrar vieste livre do futuro no altar. Rasgado o seio por voraz abutre, vê-se ora entregue à escravidão dos erros, sem forças vacilar. Então ela está falando, né, sobre essa liberdade, como que isso é importante, que consegue unir muitas pessoas diferentes para uma mesma causa, mas que a gente ainda tem a escravidão. Então, como que a gente está pensando nessa liberdade, sendo que tem coisas estruturais, né, da colônia sendo mantidas agora num país livre, num país livre de, né, pessoas acima, né? Então a gente está de igual para igual para Portugal, mas como que a gente mantém as mesmas estruturas de antes e como que a gente fala sobre liberdade com pessoas sendo privadas de tudo e qualquer direito humano ou qualquer coisa que acontece, né? Então, isso é uma. E a gente tem a presença do abutre aqui, né, como uma metáfora que é importante, né, sobre essa pessoa que tem essa ave, né, que tipo come carniça, né, e que esse abutre que fica tipo só olhando assim para ver, para dar o bote. Então, a gente tem essa presença dessa metáfora aqui e que é uma terra que vieste livre, mas a gente tem ainda essa presença. Então a gente tem a perpetuação da escravidão aqui e um tom de pessimismo com a própria liberdade, com a própria independência, porque ela entende que a independência é algo importante e que é uma coisa que foi conquistada e que vai mudar muita coisa, só que ao mesmo tempo ela não, ela precisa ser mais ampliada, ela precisa ter um sentido muito maior para poder fazer sentido uma liberdade em que todas as pessoas sejam realmente livres. Não faz sentido a gente continuar assim. Então a gente meio que tem o enfraquecimento dessa liberdade, desse conceito de liberdade, porque ela falha em si mesma, né? A gente tem esses erros, sem forças, essa vacilação, a gente continua, ela tem um enfraquecimento dessa nação, desse viés, né, de liberdade, porque a gente não consegue integralmente ser livre se existem pessoas que estão sendo cativas. E aí ela volta, né? Ah, não te esqueças deste augusto dia. Ampara o débil. Ah, droga, a gente vai precisar de mais um link. Não te esqueças deste augusto dia. Ampara o débil povo que se curva ante um falso poder. Desdobra tuas asas refulgentes sobre o leito funéreo em que repousa o mártir Xavier. Então vamos lá. Vamos tentar lembrar. Esse poema é super importante para a gente estudar história também, porque a gente lembra que com a Inconfidência Mineira, a gente teve todo o Auê, né, que foi instaurado e que ela fazia parte, né, daquelas revoltas emancipacionistas, não revoltas nativistas.
emancipacionistas e que a gente teve essa criação desse mártir Xavier, né, o Tiradentes. Então ele foi o único, né, que morreu diante dos muitos, assim, né, ele foi escolhido para ser morto. E aí tem muitos motivos, né, do porquê foi ele que foi escolhido. Então, na época, ele foi utilizado dessa forma, mas que quando o Brasil se tornou independente, a gente estava com falta de figuras importantes, né? E estava procurando alguém para simbolizar essa independência, um brasileiro, né, que realmente tivesse é, esse, esse, é, esse eu revolucionário e que fosse importante para criar, né, esse tchan de liberdade, e traz de novo essa figura do Tiradentes, mas como uma outra forma, né, do que ele foi retratado na época. Então a gente tem ele como essa mudança de mentalidade para buscar símbolos nacionais que fossem importantes. Então a gente tem esse Augusto Dia, né, esse dia sagrado, que é o 7 de setembro, e que ampara o povo que se curva ante um falso poder, um poder que não é de verdade. Então, a gente tem e por que isso, né? Porque o povo ele não é completamente livre, ele ainda está sujeito a uma monarquia. Então, a gente tem essa mudança de colônia, né, para um país independente, mas mesmo assim, mesmo com a escravidão e com algumas outras coisas, ainda não tem essa liberdade na íntegra. E aí desdobra as tuas asas refulgentes sobre um leito funéreo que repousa o Martim Xavier. Então, essa liberdade desdobrando, né, essas asas para ficar por cima, né, desse mártir, né, desse nome que vai virar super importante, né, para o Brasil como um herói nacional. E quando os filhos teus, tendo por bússola, então, tendo por bússola como um norte, como, né, uma referência, né, como uma referência. Quando os filhos teus, tendo por referência a crença livre que na antiguidade fundiu tantos grilhões, remontarem aos polos do futuro, enchendo o vácuo de um presente inerte de indústria e aspirações. Então, uma coisa que é legal aqui, a gente tem a presença desses três tempos, então a gente tem na antiga idade, o futuro e o presente ao mesmo tempo aqui. Então a gente tem essa referência como sendo o 7 de setembro algo que vai mudar esses paradigmas. Então, é que a parte antes do 7 de setembro é uma coisa e depois do 7 de setembro é outra. Então, a gente tem grilhões aqui. São correntes com as mais quais se prendiam prisioneiros, no sentido figurado, prisões. Então, de novo, né, a gente tem essa presença, né, de acorrentados e de prisão, fundiu tantos grilhões, remontarem aos polos do futuro, enchendo o vácuo de um presente inerte de indústria e aspirações. Então, a gente tem a referência, né, antiga, do futuro, né, de uma nova nação e que está enchendo esse presente inerte de indústria e aspirações. Então, coisas que estão acontecendo nesse Brasil atual e contextualizando com o que pode ser o Brasil para frente. Então, a gente tem, né, no passado, tantos grilhões, essas prisões, crença livre, né, e que era o que era o norte, né, o que era a bússola desses filhos antigamente. E você tem a remontagem, né? Remontarem os polos do futuro com essas novas coisas que estão acontecendo. Então a gente tem essa mudança na história. Acho que não vai precisar do próximo link, acho que vai dar. Serás tu liberdade sacro. Então a gente tem o final, né? Porque o último vai ser igual ao primeiro, né? Então acho que nem dá. Só vou ler de novo, mas ele é igualzinho, a interpretação é a mesma. Serás tu, liberdade sacrossanta, que cingida de magos resplendores nos ungirás de luz. Serás tu que, voltada para o infinito, nos guiarás na senda fulgurante que a vitória conduz. Então vamos lá. Presença de novo, né? Elementos que são importantes para a gente falar. A liberdade, que é sacrossanta, então a gente tem, né, a presença do divino intervindo nisso, né? Que não foi só papel do homem fazer essa liberdade, que tinha sim uma motivação maior. E aí tem de novo o cingir, que é a ter, então a gente tem essas afirmações, né? Serás tu, liberdade sacrossanta, que nos aterá de magos resplendores, que nos ungirás de luz. Então, liberdade, luz, e a gente tem relação, né, depois. Iluminismo, que a gente pensa sobre ideal de liberdade de novo, que tem a luz como referência. Então, é basicamente uma mesma coisa, assim, falando de luz e liberdade.
Serás tu que, voltada para o infinito, nos guiarás na senda fulgurante, brilhante, e senda é rota. Então, de novo, a gente estava falando no outro, falando sobre o pastor, né, que a estrela brilhando vai guiar, e aqui, de novo, a liberdade, voltada para o infinito, então, o destino, qualquer coisa que tem pela frente, nos guiarás, então, né, na senda fulgurante, nessa rota brilhante, assim, que a vitória conduz. Então, conduzindo o Brasil a essa vitória, né? Que aí tá por vir. Então, essa liberdade, essa enfim liberdade que vai conduzir o Brasil a algo muito melhor. Mas, ao mesmo tempo, ela fala sobre essa liberdade limitada e faz críticas à manutenção de muitas estruturas pré-independência em um contexto maior, né? E a gente vai ter essas críticas depois para o contexto da República. Então, a gente tem a República, só que é um cara monarquista que assume essa República. Então, a gente tem essas reflexões que são feitas para quando a gente tem uma mudança, né, de paradigma e de estrutura política e social, mas que se mantém, né, quebra de paradigma na visão política, mas socialmente a gente continua com as mesmas coisas. Então, as coisas, né? A gente tem um dia para falar sobre a proclamação da República, um dia para a independência, só que a independência até que ponto? A República até que ponto? Que demora um tempo para essa transição acontecer de fato, né? Então, é basicamente disso que ela está falando. Ela entende e reconhece a importância do 7 de setembro. Ela coloca isso, né, como, de novo, né? Salve dia feliz, data sublime, que desperta o sacro amor da pátria em nossos corações. Salve a aurora redentora que eterniza a era em que o Brasil entrara ovante no Fórum das Nações. Então ela reconhece isso e ela entende que essa liberdade ela é crucial para o desenvolvimento do Brasil, né? E para tudo que vai acontecer adiante, mas ela faz críticas ao mesmo tempo à manutenção de muitas coisas que existiam na época colonial e que perduraram por muito tempo além da independência, né? E aí só vai perto de 1900 que as coisas vão começar a mudar, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Era basicamente isso que eu queria falar. Acho que não tô tranquila. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar. Regiane, muito obrigada. Eu tô te vendo aqui. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Apenas dizer que essa aula foi muito boa. Ah, muito obrigada, gente. Eu espero que tenha dado para entender. É, o que é mais importante, né, de vocês, não é necessariamente de lembrarem muitas das palavras que são difíceis, mas é bom que vocês tenham contato com esse vocabulário antes da prova, para vocês terem alguma, nem, não muitas surpresas, mas que é importante vocês entenderem o contexto e por que que eles escrevem assim, por que que ela está falando do 7 de setembro, e contextualizar com a história e com mil outras coisas que estavam acontecendo, né, no período, né, não só na literatura, mas fora dela. Então, era isso, gente. Muito obrigada. E a gente vê na outra semana. Não sei se vai rolar para fazer, mas aí a gente conversa lá no grupo e vê se rola. Beleza? Beijo, bom finalzinho de feriado. Tchau!